Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos juntos hoje para mais uma aula da língua portuguesa. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, vamos falar sobre escrever endereço. Nós já aprendemos em outras aulas sobre bairros, nós já aprendemos sobre cidades, já falamos um pouco sobre cada uma dessas coisas, nas aulas de história, geografia. E na aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai focar em aprender a escrever o endereço. Você já se perguntou por que da importância de saber escrever o endereço? Você já pensou por que é importante saber? Tem alguma diferença? Tem alguma regra? Será que existe? Então, na nossa aula de hoje, se prepare. Preciso que você busque aí um papel, uma caneta. Para quem já escreve bem, vai anotar os detalhes da aula de hoje para você não perder as informações. E para quem ainda está no processo de aprender a escrever, vai ficar muito atento e gravar todas as dicas. Vamos lá? Olha só, para a gente começar a entender o assunto escrevendo endereços, nós precisamos primeiro saber o significado de endereço. O que é o endereço? A gente às vezes sabe o que é o endereço, às vezes a gente usa no nosso dia a dia, mas você já parou para pensar o que realmente é o endereço? Olha só, eles são dados necessários para que se consiga localizar um imóvel. Já pensou dessa forma? Então, às vezes eu preciso procurar uma casa, às vezes eu preciso procurar um endereço de uma loja, ou mesmo o endereço de alguma parte daquela cidade ou daquele bairro. Então, eu preciso de dados, né? Eu preciso de informações necessárias para chegar até aquele lugar. Senão, eu vou chegar em uma rua qualquer, vou procurar uma casa qualquer e não vou identificar um endereço correto. Então, dados necessários para se conseguir localizar um imóvel. Então, vamos partir para frente. Por que a gente precisa ter esses dados? Por que a gente precisa saber o endereço correto? Porque eu vou chegar a esse lugar, ou uma encomenda, ou o próprio correio vai entregar com mais rapidez. A gente vai ter um foco. Eu estou procurando um endereço específico, um lugar que tem uma identificação própria. Também vou ter o quê? Economia de tempo, né? Eu não vou ficar rodando. Vamos supor que eu estou de carro e cheguei em um bairro ou uma cidade que eu não conheço e não tenho em mãos um endereço. Não tenho ali nem nada referente ao lugar em que eu quero ir. Então, eu vou ter que ficar perguntando às pessoas se elas conhecem alguém, se elas conhecem o lugar onde eu quero chegar. E se eu não conseguir essas informações, eu vou perder tempo. Então, eu acabo que eu tenho economia aí de tempo, se eu tiver de carro, de gasolina, entre outras coisas. E segurança. Se você também vai para uma grande cidade, por exemplo, e você precisa chegar a um endereço específico e você não tem esse endereço, você acaba se perdendo. Você pode ir para lugares que não são tão seguros, você pode sair daquela cidade ou ir para outra cidade mais próxima sem entender que você saiu daquele lugar onde é o endereço que você procurava. Então, o endereço é sim muito importante para ajudar na nossa localização e chegar até o lugar onde a gente determinou. Para escrever o endereço, a gente precisa seguir algumas regras. Por que regras? Existem elementos básicos e componentes do endereço, que são vários. Eles foram determinados pela empresa de Correios e Telégrafos. Aqui no Brasil, a gente adota uma forma específica. Então, a primeira coisa que a gente precisa anotar na nossa encomenda ou no nosso endereço onde a gente quer chegar é o nome do destinatário. O que é o nome do destinatário? Vocês podem ouvir falar essa palavrinha aí, ó, destinatário. É o destino, né? Vem da palavra destino, onde eu quero chegar. Aquele a quem se envia algo, não é isso? Ó, eu vou enviar uma carta, que a gente sempre estava falando de carta, a gente vai enviar uma carta para alguém que mora lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, eu tenho que colocar o nome para quem é essa carta, porque senão a pessoa vai chegar, vai receber, mas podem morar várias pessoas naquele lugar. Então, eu preciso colocar o nome do destinatário. Então, a primeira coisa, não se esqueçam, nome
do destinatário. Professora, eu posso colocar só o nome mesmo? Não preciso colocar nome e sobrenome? Não. Muito importante que você coloque o sobrenome também, porque é uma identificação pessoal. O que acontece? Se eu coloco, por exemplo, o nome João. João é um nome bem comum, várias pessoas têm o nome de João. Então, se você chega naquela rua e chega naquele lugar, ou pode ser um prédio, né? E, essa carta é para o João. Qual João? Podem morar outras pessoas com esse nome lá. Por exemplo, meu nome é Patrícia. Podem chegar no prédio onde eu moro ou no condomínio e falar, essa carta vai ser entregue para Patrícia. Qual Patrícia? Então, eu preciso colocar tanto nome quanto sobrenome. Isso é muito importante. Agora, nós vamos falar um pouquinho, olha aí, então nós vamos construir juntos um endereço, uma carta, ok? O envelope, preparar esse envelope para ser enviado pelo correio. Então, a primeira coisa que a gente põe, olha aí, o nome. Então, eu escolhi um nome aqui, aleatório, de uma pessoa que eu não conheço, só para a gente fazer um exemplo. Então, tem lá, José de Almeida Carvalho. Observaram que tem o nome e o sobrenome? Então, José de Almeida Carvalho, provavelmente nesse endereço que a gente vai escrever só vai ter ele. Então, vamos agora para o próximo passo. O próximo passo, após escrever o nome da pessoa para quem eu vou enviar a minha carta, é o tipo de logradouro, nome do logradouro, número do lote e o componente, se houver. Professora, eu nunca ouvi falar esse nome logradouro. E sim, ele é usado muito pelas empresas de correios e telégrafos para identificar endereço. E vamos falar um pouquinho sobre o que é. É uma palavra nova para você aprender aí. O uso mais comum da palavra é o de logradouro, residencial, porque geralmente o residencial refere-se à residência, à casa. Então, nesta visão, trata-se de informações relacionadas a um endereço específico. O logradouro, ele contém o nome da rua, o tipo, primeiro, que tipo de logradouro? Eu preciso colocar se é avenida, se é rua, se é uma passarela, se é uma praça, uma alameda. Então, são logradouros, tipos de logradouros diferentes. Então, eu preciso colocar essa descrição. Eu estou escrevendo, você mora, por exemplo, em uma avenida, eu preciso colocar avenida. Ou rua, eu preciso colocar que é uma rua. Isso ajuda a identificar o endereço. Depois eu vou colocar o nome desse logradouro. Qual é o nome? Então, se tem uma rua específica, ela tem um nome. Se é uma praça, ela também tem um nome. O número desse lugar, lembra que eu comentei com vocês em outras aulas que a gente tem tudo catalogado, tudo separado direitinho na prefeitura, através de plantas, sobre o número, o lote, qual é o número daquele lote, qual é o nome daquela rua. Então, se você tiver dúvidas em relação ao seu endereço, você tem um banco de dados lá na prefeitura da sua cidade, onde você consegue encontrar esse endereço completo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, olha lá, então eu coloquei alguns tipos de logradouro. Alameda, geralmente vocês vão encontrar algumas abreviaturas, por exemplo, o AL, olha lá, de Alameda, o AV de avenida, praça, o P e o C cedilha, rua, o R. Nem sempre as pessoas vão escrever rua, elas às vezes colocam só a letra R para identificar que é rua. Então esse é o tipo de logradouro. Combinado? Conseguiram entender? Então, a gente já determinou o tipo, agora a gente vai determinar o nome desse logradouro. Então, a gente vai escrever a carta para o senhor José de Almeida Carvalho e vamos começar o endereço dele agora. Olha lá, qual é o endereço? Rua, como eu falei, Rua Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas é o nome da rua do endereço do senhor José. Aí, logo que eu coloquei o nome, eu vou colocar uma vírgula, esse sinalzinho que está aí, ó, logo depois da palavra Carlos Chagas. E agora eu vou colocar o quê? O número. Por quê? Ele mora na rua Carlos Chagas, no número 58. E ele mora em um apartamento 202. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Quando você coloca lá, na rua Carlos Chagas,
eu preciso saber qual número. Imaginem comigo que a gente chegou em uma rua, em um bairro, que essa rua é muito grande, né? Uma rua bem longa. Então, a gente tem que nessa rua, eu preciso saber em qual local estou indo. Essa é a identificação do número, né? Por isso que tem um número específico. Todas as casas, todos os comércios, todos os lugares identificados na cidade, eles têm um próprio número. Então, a rua Carlos Chagas, ela tem o número 58. Então, no número 58 é para onde a minha encomenda ou a minha carta deve ir. E por que eu tive que colocar o apartamento 202? Vocês conseguem entender aí? Ou conseguem colocar na cabeça por que teve que conter essa parte aí do apartamento? É porque o apartamento, às vezes a pessoa mora em um prédio ou ela mora em um lote que tem várias casas juntas. Então é importante colocar essa parte também do endereço, porque assim eu vou especificando ou colocando de forma correta para onde essa carta deve ir. Então, olha, o nome José de Almeida Carvalho, na rua Carlos Chagas, no número 58, no apartamento 202. Agora está ficando fácil, né? A gente já sabe bem o caminho dessa carta. Mas ainda faltam algumas informações, porque olha só, a gente pode ter uma rua Carlos Chagas em Governador Valadares. A gente pode ter uma rua que tenha o nome de Carlos Chagas, provavelmente, talvez em Ipatinga, talvez em Belo Horizonte, a gente pode ter em outros estados também, outra rua com o nome de Carlos Chagas. Então, agora que vem uma grande importância no nosso endereço. A gente vai colocar aqui, olha só, o nome do bairro, né? Nome da localidade, mais a sigla da unidade de federação. Ah, que nome complicado. Não, não é muito complicado. A gente vai colocar o nome do bairro e logo depois a gente vai colocar o estado e a sigla desse estado. Por exemplo, a gente pode colocar o nome e pode colocar só a sigla. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Vocês vão ver, Mato Grosso do Sul, ele é representado pelas letras MS. Minas Gerais, pelas letras maiúsculas MG. Bahia, pelas letras B e A. Isso é muito importante, por quê? Porque nem sempre no seu endereço vai estar escrito o nome todo. Por exemplo, tem pessoas que colocam Minas Gerais escrito por extenso, escreve tudo, ou colocam só as letras MG, que significam Minas Gerais. Professora, eu posso escrever a letra que eu quiser? Por exemplo, na palavra Mato Grosso do Sul, eu posso escrever M e G? Não. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem umas regras para essas abreviaturas. Então, cada estado tem a sua abreviatura. Cada nome de estado tem a sua abreviatura específica. A gente vai falar um pouquinho disso nas nossas aulas de geografia para frente, tá bom? E aí vamos continuar então o nosso endereço. O nome está ok, o endereço está por partes. Então já falamos a rua, o número, o complemento, que a gente chama de complemento. Então, quando uma pessoa te perguntar assim, seu endereço é qual? Rua Carlos Chagas, número 58. Tem algum complemento? Ela quer te perguntar isso. É um apartamento? É o bloco A, o bloco B? Você precisa colocar aí esse complemento para ajudar na entrega. E logo depois vem o bairro. Então, logo depois do nome da rua, número e complemento, vem o bairro. Eu escolhi aqui o bairro Castanheiras. Ah, tá. Então, ok, bairro Castanheiras. Tem esse bairro também só em Governador Valadares, só em Ipatinga? Não. Castanheiras podem ter vários bairros chamados Castanheiras em outras partes do Brasil. Então, eu tenho que colocar a cidade. Agora sim vem a cidade, que vai determinar, olha só. Então, a cidade é Ipatinga. E depois eu coloquei só para vocês perceberem, MG, que significa Minas Gerais. Ah, então a pessoa que trabalha lá no correio ou alguém que vai fazer a entrega, alguma empresa de transporte vai fazer uma entrega, ela vai procurar, olha lá, o senhor José de Almeida de Carvalho, lá na rua Carlos Chagas, no número 58, no apartamento 202, no bairro Castanheiras, lá na cidade de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Vocês conseguiram perceber que a gente cercou esse lugar, a gente conseguiu dar uma identificação bem específica para esse lugar
e a entrega vai chegar. Mas ainda assim, para facilitar o trabalho dos Correios, surgiu um outro código muito importante que a gente usa muito quando a gente vai entregar encomenda, cartas ou procurar um endereço, que é o chamado CEP. O CEP, ele foi criado também pela empresa de Correios e Telégrafos para ajudar nessa identificação. Então, olha só, é o código de endereço postal. Olha lá, CEP, Código de Endereço Postal. O código de endereço postal é um conjunto de números constituído de 8 algarismos. Então, sempre que alguém perguntar qual é o CEP da sua rua, qual é o seu CEP, geralmente eles falam, né? Qual é o CEP? É justamente um código com 8 algarismos, 8 números. E esses números são muito interessantes porque eles têm lugares específicos para serem escritos. Então, quando você for fazer, olha lá, o nome, o endereço já está completo e aí vem embaixo CEP. Olha lá, 35020-330. Esse é o CEP de um determinado endereço específico. O que acontece? Quando nós estamos procurando um endereço só, é muito fácil, porque aí eu estou procurando só aquela rua Carlos Chagas e só aquele endereço ali em Ipatinga, Minas Gerais. Mas vamos para outra situação diferente. Imagine só, empresas muito grandes de correspondências que precisam entregar muitos documentos, muitas cartas, muitas encomendas. Então, eles têm encomendas para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, por isso foi criado o CEP, para ajudar na identificação dos estados e dos locais específicos. Professora, mas como assim? Eu não estou entendendo muito bem o porquê que esses números correspondem a lugares específicos? Sim, eu vou mostrar para vocês agora. Quais são os elementos e os componentes que ajudam no CEP? Cada algarismo do CEP possui um significado. Então, a gente tem 8 algarismos, não é isso? Cada um deles tem um significado. Da esquerda para a direita, os números indicam a região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição. São os 3 últimos algarismos. Isso aqui é muito usado por empresas grandes que fazem essas entregas. Geralmente a gente não tem, quando a gente não trabalha nessa área, a gente não entende muito quais são esses números, mas é importante saber que eles existem e a importância deles. O Brasil é dividido em 10 grandes regiões postais, que compõem o primeiro dos números do CEP. Então vamos lá, eu tenho aqui alguns exemplos. Olha só, a região, por exemplo, de Minas Gerais, ela começa com o número 3, olha aqui no mapa, né? A gente tem aqui, ó, a região de Minas Gerais. Todas as vezes que a gente começar com o número 3 no CEP, é porque é o estado de Minas Gerais. Olha só como vai facilitar a vida de quem trabalha com isso. Então, eu tenho lá um monte de encomendas para organizar. Então, eu vou pegar todas que começam com o CEP de número 3, todas que começam com o CEP de número 4, todas que começam com o CEP de número 6 e vou ajudar nessa distribuição. Então, é importante sim conhecer e saber o CEP da sua rua para ajudar na distribuição e facilitar a vida de quem trabalha nessa área. E endereçar o envelope corretamente ajuda a sua carta a chegar no destino correto e a tempo. Acontece muito, gente. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a pessoa chegar para entregar uma encomenda e não ser naquele local. Às vezes errou um número, em vez de botar o número 58, colocou 59 ou botou 38 e aí é outro endereço. Isso dá um problema muito grande, porque a carta não chega, a encomenda não chega, ou você acaba não encontrando o lugar correto onde você quer ir. Então, é muito importante saber escrever o endereço correto. E
eu fiz aqui para vocês um exemplo de uma carta já pronta, né? Eu queria ressaltar com vocês que essa parte do envelope que vocês estão vendo aqui, olha, sabe aquela parte da aba do envelope que abre? Ela não é a frente, ela é as costas do envelope. Essa parte aqui é a parte da frente. É aqui que eu vou escrever para quem vai ser enviado a carta. Então, eu coloquei aqui, ó, o nome, a rua, olha aí, Rua Afonso Camargo, um número, coloquei o bairro, coloquei a cidade e coloquei o estado. Além disso, algumas cartas já vêm com o lugar para a gente colocar o CEP. Ah, professora, entendi. Então agora eu já sei enviar uma carta bem, eu já sei escrever o endereço. Ah, mas aguarda um minutinho aí que tem uma dica muito especial. Quando você for escrever a sua carta, você também precisa colocar o seu endereço. Por quê? A pessoa que vai receber essa carta lá, ela precisa saber quem enviou. Quem me mandou essa carta? Qual foi a pessoa que escreveu essa carta? Que esse envelope está chegando para mim? Quem mandou? Aqui, olha, na parte de trás do envelope, essa parte onde você abre, é onde você vai colocar o seu nome, o seu endereço, com número, bairro, cidade e estado e o seu CEP. Isso é uma segurança para você. Caso a sua carta não ou extravie ou vá para qualquer outro lugar, eles vão conseguir devolver a sua carta no seu endereço. Isso é muito importante. E agora é com você. Vou deixar uma atividade para vocês aqui. Para quem já escreve, para quem já está um pouco adiantado aí, eu gostaria que você escrevesse pegasse o envelope que você tem ou fizesse um envelope de papel na sua casa e construísse tanto o endereço para quem você quer enviar uma carta, pode ser de um parente, de um amigo ou para algum endereço que você queira fazer. E no verso da carta você vai colocar o seu endereço para que seja correto e para essa carta ficar segura. Para quem ainda não está escrevendo tudo, você vai relembrar qual é o processo para se escrever uma carta. Lembra do nome, lembra do logradouro, se é rua, se é avenida, e você vai falar o endereço da sua rua, da sua casa completo. Além disso, você vai falar o endereço para quem você quer enviar essa carta, tá bom? Então, treinem, trabalhem essa parte. Vocês podem rever a aula para ver se vocês estão esquecendo algum detalhe ou não. O importante é treinar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo a vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tenham todos um bom trabalho e escrevam bastante cartas.